Olha aí, paz, tranquilidade. Você vai chegar a isso quando você conseguir alcançar seus objetivos. Precisa. Eu sei, é sufocante, você às vezes está tarde da noite assim nessa aula, ou às vezes é um horário que os outros colegas estão se divertindo, mas lembrando, você amanhã estará lá, fazendo bem, crescendo, ter conseguido ter os objetivos. Na nossa vida, a gente chama isso de foco, ok? Então vamos em frente, né? Então a questão de número 84 diz assim: em relação à teoria dos conjuntos, ó, teoria dos conjuntos, tá certo? Então são apresentadas as afirmativas a seguir: 1, 2, 3 e 4. Então veja com calma, para qualquer conjunto, olha aqui o que ele está dizendo. Lembrem, deixa eu só lembrar isso aqui. Deixa eu lembrar aqui. Então eu tenho, ó, vamos ver aqui. Eu tenho um conjunto A. Aqui eu tenho conjunto A. Então eu imagino que aqui seja o conjunto A, esse círculo, e esse retângulo quadrado seja o conjunto B. Lembrando que A, certo? Lembrando, deixa eu ver aqui, pela figura, lembrando que B está contido em A. Mas se eu falar do A, para o B, então A contém B. Ó, B está contido em A. B está dentro de A. Todos os elementos de B são elementos de A. E A contém B. Símbolos matemáticos. Símbolos. Ora, na realidade nós estamos dizendo a mesma coisa. Matematicamente, eu estou dizendo que A está contido em B. Não, peraí. Não é bem isso. O que eu tenho aqui, e nós estamos escrevendo aqui, A é B está contido em A. Então, B está contido em A. Pode acontecer que todos os elementos de B são elementos de A. Tem aceito quem? A igualdade. Aqui A contém B. Então, A contém B. Então, na realidade, se você observar a leitura, se eu tenho B está contido em A, se você ler nesse sentido, você lê está contido. Está contido. Se você lê nesse sentido, você lê contém. Pronto. Olha aqui. B está contido em A. O símbolo muda, ó, aqui nesse sentido. A contém B. Pronto. É só observar o que nós temos aqui, ó. E uma outra coisa que tem que sempre observar, isso em qualquer conjunto, o vazio, que esse é o símbolo do vazio, esse símbolo ou esse aqui, representa o vazio. O vazio, qualquer que seja ele, está contido em A. Qualquer que seja o conjunto A. O vazio, a gente diz matematicamente que é subconjunto de qualquer conjunto. O vazio está contido, certo? Está contido em A, certo? O vazio está contido em A. O A contém o vazio. Então, vamos ver aqui. Ó, A contém o vazio, é verdade. A está contido no universo. Quer dizer, o universo é onde você encontra todos os conjuntos. Também é verdade. Então, essa é verdadeira. Para qualquer conjunto A está contido nele mesmo? Verdade. Qualquer que seja A, todos os elementos de A são elementos de A. Para dois conjuntos quaisquer, A e B, se A é igual a B, para que A seja igual a B, implica que todos os elementos de A são elementos de B, todos os elementos de B são elementos de A. Mas se A
está contido em B, é possível que A seja igual a B. Preste bem atenção aqui. Ó, preste atenção. Deixa eu só mostrar isso aqui. Se A for igual a B, o A está contido em B, B está contido em A. Mas se B está contido em A, o B pode ser igual a A. Então, isso aqui, ó. Se A for igual a B, então A está contido em B e está contido em A. Verdade, tudo bem. Mas se A está contido em B, é possível que A seja igual a B. Ó, olha aqui. Deixa eu mostrar a você aqui, que é bem interessante. Aqui é A e aqui é B. Se A está contido em B, é possível, não obrigatoriamente, é possível, não obrigatoriamente, o A pode ser igual a B. Então, isso é verdade. Tá certo? Se A está contido em B e B está contido em A, então, ó, ele diz, em relação à teoria dos conjuntos, são apresentadas afirmativas a seguir. Se A está contido em B, ó, se A está contido em B, deixa eu mostrar isso aqui. Deixa eu mostrar esse item 4 aqui, para você entender bem direitinho. Ó, vamos ver aqui. Essa é a quarta. Se A está contido em B, então eu tenho, ó, A está contido em B. Ó, se A está contido em B e B está contido em C, então o C é esse conjunto aqui. Ó, se A está contido em B e B está contido em C, implica, se B está contido em C, certo? Então implica que todos os elementos de A são elementos de quem? De C. Então implica que A está contido em C. Então essa também é verdadeira. Então não tenho nem o que pensar. Todas são verdadeiras. É o item correto quem? É o item E. Pronto. Bem simples. Vamos ver o que diz a 85. Tá joia? Então diz assim. Em uma festa comunitária, tá certo? Uma barraca de tiro ao alvo dá um prêmio ao cliente de R$30. Opa, bom demais. Cada vez, para recuperar o presente, cada vez que eu mesmo acertar a área central do alvo. Então a ideia é essa. Eu tenho aqui alvo, né? E tenho aqui, né? Tenho um alvo, tá certo? E tenho você aqui, né? Com arco. Pronto. Beleza. Pronto. Se você acertar aqui, no centro, você ganha. A questão, a interpretação é essa. Você ganha R$30. R$30. Se fora qualquer ponto, fora, você paga R$10. Pronto. Certo? Paga R$10. Eu me liso, comprei o presente, tem que recuperar. Então o que eu faço lá? Certo? Um indivíduo deu 50 tiros. Eu cheguei lá, dei 50 tiros. Eu paguei R$100 R$100. Oh, meu Deus do céu. Nessas condições, o número de vezes que ele errou foi. Pronto. Então vamos ver o que acontece. Certo? Vamos ver o que acontece com a questão. O que representa para mim o acerto? O que representa para mim o acerto em termos de dinheiro? O acerto implica R$30. Tá certo? O erro. O que representa para mim o erro? Pessoal, ele disse que o erro, o senhor paga R$10. Mas para mim, na realidade, eu estou tendo um prejuízo de R$40. Por que, Pacífico? R$40. Eu não deixei de ganhar os 30? Eu ainda vou pagar 10? Então, na realidade, presta atenção. Veja aqui comigo. Aqui é onde está o segredo da questão. Veja comigo, ó.
Atirei, acertei. Então eu recebo quem? Eu recebo R$30, tem no meu bolso. Atirei, errei. O que acontece? Deixou de vir os 30, que eu teria acertado. Se eu tivesse acertado, eu teria recebido 30, não é isso? E eu ainda vou pagar 10. Então, na realidade, entre aspas, meu prejuízo foi de quem? De R$40. Aqui onde está o segredo da questão. O nosso prejuízo de erro foi quem? R$40. Não esqueça desse detalhe. R$40. Então agora vamos começar a questão. Tá certo? Ora, não são 50 tiros. Pronto. São 50 tiros. Beleza. Se eu tivesse acertado todos, seria 50 vezes 30. Pronto. Eu teria recebido R$1.500. Beleza. Mas eu ainda não paguei 100. Então, meu prejuízo, olha aqui, na realidade, isso aqui era para ganhar 100. Eu não 100. Então, na realidade, eu tive um prejuízo de R$1.600. Esse prejuízo que eu tive deixei de receber, né? Na realidade, se eu perdi, presta atenção, se eu perdi, eu não ter recebido, acertado todos, 1.500. Eu ainda paguei 100. Então, na realidade, entre aspas, meu prejuízo foi de 1.600. Por decorrência de quem? Desse 1.600? Por cada tiro que eu errei. Cada tiro que eu errei, eu tenho um prejuízo de 40. Simplificando um pouco, fazendo as contas. Então, na realidade, isso aqui, o número de tiros que o nosso amigo errou. Então, o nosso amigo errou 40 tiros. Simples, simples, bem simples. 40 tiros. Está no item E. Pronto. 40 tiros no item E. Pronto. Mas, professor, eu achei... Lembre, questão desse tipo acontece bastante. É ter cuidado, tá certo? Se você acertar, você não ganharia 30? Se você errou, na realidade, qual foi o teu prejuízo, entre aspas? Foi os 30 que você deixou de ganhar e os 10 que você vai pagar. Ok? Joia. Vamos em frente. Nós temos agora a questão de número 86. Diz, o valor de um caminhão do tipo A, novo, é de R$90 mil. Com 4 anos de uso, é de R$50 mil. Supondo que o preço cai com o tempo, segundo a função linear, isso aqui é importante saber, segundo uma função linear, o valor de um caminhão do tipo A, com 2 anos de uso em reais, é... Pronto. Esse tipo de questão. Olha aqui. Certo? Então, veja aqui. Deixa eu ver. Pronto. Essa tecnologia é beleza demais. Então, vamos ver aqui o que é que acontece. Olha a proporção. Ah, Pacífico. Eu faço essas questõezinhas com regra de 3. Beleza. Pode ser feito? Pode. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho, simples, eu tenho grana e aqui eu tenho tempo. Tempo. Pronto, tem um tempo. O nosso amigo diz, o valor de um caminhão do tipo A, novo, é R$90 mil. Então, 0 quilômetro, ele é 90 mil. 0 quilômetro, ele é 90 mil. Pronto. Ele disse que com 4 anos, certo? Com 4 anos, o nosso amigo vai pagar 50 mil. Então, a ideia, né? Com 4 anos, aqui, com 4 anos, o nosso amigo, certo? Ele vai pagar 50 mil. Pronto. Com 4 anos, nosso amigo vai pagar 50 mil. 50 mil, pronto.
Em 4 anos, paga 50 mil. No enunciado da questão, o nosso amigo diz que essa função é linear, certo? Essa função, ela é linear. Então, isso aqui é só para facilitar, deixar um pouquinho mais a questão à nossa cara, certo? Então, pronto, então está aqui o valor. Aí eu pergunto o seguinte, com 2 anos, pronto, é isso que ele pergunta. Com 2 anos, essa é a nossa sacada. Com 2 anos, quanto é que você vai pagar? Pronto, com 2 anos. Gente, se você observar, isso aqui representa quem? O ponto médio. 2 representa o ponto médio. Então, isso aqui também representa o ponto médio. Tem nada para fazer a questão na proporção. Se a metade do tempo é a metade do dinheiro, tá certo? Metade do dinheiro nesse espaço. Então, o ponto médio é a média aritmética dos extremos. Então, média aritmética dos extremos é simplesmente o quê? 50 mais 90 sobre quem? Sobre 2. Então, ponto médio é igual a 140 dividido por 2. Então, o ponto médio, na realidade, é igual a quem? A 70. Pronto. Então, vou pagar com 2 anos, esse caminhão vale 70 mil reais. Pacífico. E se não fosse ponto médio, fosse 3 anos? Calminha. Daqui a pouco, nós temos outras questões que não dá para fazer por ponto médio. Aí nós faremos por proporção. Mas espere, essa aqui é só a ideia para lembrar você o que é ponto médio. Ponto médio representa o quê? A média aritmética dos extremos. Você soma e divide por 2. Então, o nosso gabarito é o item D de dado, certo? Então, o item correto é o item D de dado. Lá vai meu caminhão, tá certo? Então, essa questão foi de número 86, tá ok? Então, vamos em frente. O que que diz, tá certo? A questão de número 87. Considere as informações a seguir para as respostas das questões 87, certo? E 88. Pronto. Então, veja aqui. Um combustível X é composto de 25% de álcool. Não deixa eu pegar aqui os dados. É composto de 25% de álcool, 25%. Pronto. Gasolina, 75%. Vamos pegar aqui os dados. Outro combustível Y, certo? É composto de álcool de 20% e de gasolina 80%. Pronto. Os preços de cada litro de álcool e de litro de gasolina utilizado na produção do combustível X e Y, respectivamente. Então, implica que esse aqui custa R$2. Pronto. Ó, X e Y, respectivamente. E esse aqui custa R$3. Então, lembre, nós não estamos fazendo a questão. Nós estamos trabalhando, certo? Nós estamos trabalhando esses dados aqui, para você acompanhar direitinho as nossas questões. Pronto. Combustível X, álcool e gasolina, 25, 75 o restante. O Y, álcool é 20%, gasolina 80%. Então, vamos em frente. Certo? A razão entre o preço de 1 litro de combustível X e o preço de 1 litro de combustível Y é aproximadamente. Certo? Então, veja aqui, ó. Ele diz, o preço de cada litro de álcool e de cada litro de gasolina, utilizando a proporção, tá certo? Então, veja aqui. Então, veja aqui só a informação. Ó, ele diz, os preços de cada litro de álcool e de cada litro de gasolina utilizado na produção de combustível X e Y
são respectivamente. Então, preste atenção, deixa eu só refazer aqui. Isso aqui é o preço de álcool, deixa eu só refazer. Isso aqui é o preço do álcool e esse, separadamente, esse é o preço do álcool e esse é o preço da gasolina. Não é do combustível X nem do combustível Y. É o preço do álcool separadamente. Aqui é o preço da gasolina. Certo? Então, só reforçando. Ele diz, ó, álcool dedicado à gasolina, utilizado na produção do combustível X e Y, respectivamente. Então, o álcool custa R$2 e a gasolina, certo, custa R$3. Certo? Álcool R$2, gasolina R$3. Então, vamos ver aqui. A razão entre o preço do litro de combustível X e o preço do litro de combustível Y é aproximadamente. Então, pronto, para responder essa questão, então, imagine, nós temos aqui, presta atenção, nós temos combustível X. Qual é a informação que eu tenho? Eu tenho que é, presta atenção, 25, eu só vou reforçar para você continuar. 25%, 75%. Então, isso, em termos percentuais, então nós temos, é como nós tivéssemos 4 partes. Pronto. A ideia, combustível X. Então, isso aqui é álcool, isso aqui é álcool, isso aqui é gasolina, isso aqui é gasolina, isso aqui é gasolina. Combustível X. No combustível Y, só para você ter uma ideia, olha aqui, o raciocínio é o mesmo. No combustível Y, nós temos o seguinte. Então, ó, só reforçando aqui, ó, 20% e 80%. Então, isso aqui é como se eu tivesse 20%, é um quinto. Então, é como se nós tivéssemos isso aqui, ó, 1, 2, 3, pronto. É como se nós tivéssemos, o que nós tivéssemos, olha lá, álcool foi 20, tá certo? Álcool 25, o outro foi quem? 20%. Então, álcool, gasolina, gasolina, gasolina e gasolina. Pronto. Então, imagine, no tanque eu boto, olha lá, eu botei aqui 4 partes. No outro eu botei quem? 5 partes. Lembrando que a nossa gasolina, ó, a nossa gasolina, ela custa, tá certo? Ela custa R$3. Então, vamos reforçar bem aqui, vou pegar os dados. Ó, gasolina R$3, o álcool 2. Então, se eu coloco, ó, R$3, certo? Ó, R$3 para cada gasolina. R$3 e aqui R$2. Então, se nós somarmos essa quantidade aqui, 3, 6, 9, 11. Então, eu pago R$11. Aqui, nós temos R$3. Foi um litro, ó, um litro de gasolina R$3. Então, R$3. Aqui, R$3. Aqui, R$3. E aqui, R$2. Então, se nós somarmos 3, 6, 9, 12, 15. Pronto. Então, lembre, a grana que eu vou gastar para encher combustível X, para colocar, então nós temos R$11. Aqui, nós temos R$15. Ora, mas na realidade, nós temos aqui 4 litros de gás, 4 litros de combustível. Então, o preço de cada litro desse combustível X, presta atenção, o preço é simplesmente 11 dividido por 4. Lembre, é o preço do combustível X, que dá 2,75. Isso aqui
é o combustível X. Ora, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, tá certo? 2, 3, 6, tá certo? Então, nós temos o que aqui? Nós temos 3, 6, 9, 12, 14. Aqui não é 15, tá certo? Eu querendo facilitar as contas, porque dividir por 5 daria 3. Então, isso aqui é 14, certo? Então, isso aqui, então nós temos, deixa eu só melhorar um pouquinho aqui. Porque muitas vezes a mente, tá certo? Como era 5 partes, se eu dividir, botasse 15 ia dar, facilitar. Então, na realidade, 3, 6, 9, 12, 14, 14 reais. Então, o preço, presta atenção, o preço do combustível Y é 14 dividido por 5. Porque são 5 litros que eu botei. Então, o preço de 1 litro do combustível é 2,8. Então, 2,8. Tá certo? Então, o que nós temos aqui? Simplesmente 2,80. Então, nós temos o Y. O que o nosso amigo está pedindo na questão de número 88? O valor, na questão 87. Tá certo? Ele diz a razão entre o preço do litro de combustível X, o preço, tá certo, do combustível X, do litro, sobre o preço do combustível Y. Então, nós vamos ter 2,75 dividido por 2,80. Essa conta dá 0,98. Pronto. 0,98. Então, o item correto é o item C. Então, o item correto é o item C. Pronto. Então, está aqui, combustível, carro. Então, o item correto é o item C. Mas vamos ver agora o que ele quer na questão 88. Um automóvel fez 12,5 km consumindo, para isso, 1 litro de combustível Y. Presta atenção. A questão, litro de combustível Y. Mantendo a proporção de quilômetro rodado por litro de combustível Y, o automóvel percorre 500 km. O valor gasto com esse combustível, lembre, combustível Y, certo? Em reais, para percorrer tal distância. O que é que nós temos? Vamos lá, pegue o enunciado da questão. Eu tenho 500 litros, não, eu tenho 500 quilômetros, não foi que andou 500 quilômetros? Ele gasta 12,5 por cada quilômetro, litro. Essa divisão dá 40. Então, na realidade, o nosso amigo gastou 40 litros de combustível Y. Combustível, lembre, combustível Y. Tá certo? Então, ele gastou 40 litros. Ora, o valor do combustível Y, veja aqui para mim, ó. O valor do combustível Y é 2,80. Então, ele botou 40 litros. Então, 40 litros. Então, o valor do combustível Y, certo, é 2,80. Ora, se você botou 40 litros num carro, então é 40 vezes 2,80. Então, de grana, do combustível Y, de grana, você vai ter 112 reais. De grana, você vai gastar 112 reais. Então, item correto, item B. Curiosidade, tente em casa fazer com o mesmo raciocínio, tá certo? Se fosse combustível X, né? Nós fizemos com combustível Y, certo? Lembre, nós fizemos com combustível Y. Se você tivesse feito com combustível X, teria o mesmo raciocínio. Mas a grande sacada da questão, veja aqui, a grande sacada da questão foi essa arrumação aqui, que você está vendo na tela, ó. A grande sacada foi essa aqui. Você colocar 5, ó, colocar 20% é 1/5, 25% é 1/4. Então, você coloca
e diz, ó, nesse depósito eu vou botar 4 litros, 3 de gasolina e 1 de álcool. Nesse depósito vou botar 3 de gasolina e de álcool, 4 de gasolina, 1 de álcool. Aí quanto é nesse depósito? R$11. Quanto é que sai o valor de cada um? É só dividir 11 por 4, dá R$2,75. Colocou 4 de gasolina, 1 de álcool. Gasolina é R$3, álcool é 2. Somando todo mundo, dá 14, dividido por 5, são 5 litros. Então 1 litro é R$2,80. Então a razão simples de fazer e bonito de aprender. Essa é a grande riqueza na cabeça. Eu vou passar. É isso que você precisa acreditar. Precisa acreditar. E aí você fará a diferença. Ok?